leitura e não deixe nunca de aproveitar esse hábito. Esse pequeno lembrete da Mila Salvador, minha madrinha, era para que eu continuasse a ler. Eu li, Mila, li muito e também escrevi. Não tanto quanto eu queria ou quanto deveria, mas dei o meu melhor. Eu continuei a lapidar meu trabalho literário e quando não achava que o que escrevi era bom o suficiente, no meio das dúvidas, eu me apoiava nas antigas e gentis palavras do professor Paulo. Ele disse uma vez: ele tem uma mente criativa que se expressa muito bem também nos contos. Estou certo de que grandes coisas esperam um futuro bem próximo. Guardei o seu texto para a época de desânimo, confiar novamente nas suas palavras e buscar essas grandes coisas do meu futuro. Acreditando nessa pequena frase, eu continuei a escrever. Me graduei em letras, me graduei em marketing, me especializei em cinema e em estudos literários. Obtive o título de mestre pela Unespar, estudando graphic novel em Lima. E para manter o número par, ainda busco o título de mestre em comunicação pela UEL. Entre graduações e pós-graduação, me entretenho entre filmes, livros e revistas em quadrinhos. E esse último é o que eu confio no meu futuro. Como publicitário, meus textos sempre foram vinculados à imagem, e é nessa junção que eu me expresso melhor. Tsugami Oba e Takeshi Obata expressam em Nankin em textos o que eu sinto diversas vezes. Essa imensa satisfação que arde em mim quando estou sobre os desenhos subjetivos. E é nessa mescla de tinta e texto que meus trabalhos futuros virão. Digo isso para ilustrar quem ocupará a cadeira 21, que é ocupado internamente pelo também publicitário Oswaldo Brosa e que tem como patrono o Antônio Reis. Brosa, ele mora em Campo Mourão desde 1963, foi funcionário público municipal, contador, representante comercial, publicitário e empresário de diversos ramos. Atuou socialmente como presidente da União dos Estudantes Secundários, do Conselho Estadual Paranaense de Estudantes e do Rota Canela Azul. É autor de livros Caminhos de Casa, editado em 2004, Campo Mourão em Crônica, editado em 2007, e faz parte das obras Amigo da Poesia, Vivência, editado em 2000, e o segundo compêndio da Academia Mourões de Letras, editado em 2006. O patrono da cadeira 21 é Antônio Reis. Residiu em Campo Mourão desde 1954, formou-se em administração pela UEM, foi locutor e repórter esportivo na Rádio Comédia Campo Mourão. Foi redator e apresentador de programas de televisão, diretor de marketing e, entre trabalhos com mídias, ainda se preocupou em prestar relevantes serviços para Campo Mourão e região. Essa cadeira se encaixa comigo. Os meus antecessores espero honrá-los com as minhas produções. Para finalizar, agradeço aos meus novos amigos da Academia Moronense de Letras pelo voto de confiança. Lutarei para disseminar a criação literária e artística moronense. Obrigado a todos.
Prezadas autoridades que nos honram com sua presença. Eu não posso citar a todos, porque não sei o nome de todos que estão aqui, já que eu vivo ausente. Prezada senhora Esther Piacentini, presidente da Academia Maranhense de Letras, meus caros colegas de evento, que nesse momento participam dessa alegria, o acadêmico Cleverson e a minha colega de comenda, Mara Cristina, a quem eu cumprimento efusivamente. Meus caros conterrâneos, porque eu sou cidadã de Campo Mourão. Olha, normalmente eu não precisaria do papel, mas eu sei que a emoção vai me incomodar. Então, eu tive que escrever. Um evento como este mexe muito com a minha memória e as minhas emoções. E sem medo de errar, passei aqui em Campo Mourão os melhores. Parecem os melhores e mais profícuos anos da minha vida. Vim para cá aos 23 anos, com um filhinho de 5 meses, em 1961. E apesar do meu marido ter me falado muito acerca de onde iríamos morar, a princípio estranhei muito tudo. Vínhamos de Londrina, que apesar de ser uma cidade menina, onde se sentia um febril desenvolvimento que me encantava, vi aqui uma cidade bebê. Desculpem a comparação, mas aqui tudo era muito novo, incipiente, com um enorme potencial, gritando por aproveitamento, pedindo urgência, querendo crescer, uma energia vibrante que se sentia no ar, um povo batalhador, ansioso por prosperar, aberto a realizações, amistoso e hospitaleiro. Olha que terra maravilhosa! Senti isso logo que cheguei e fui logo envolvido pelo pioneirismo que me atiçava a participar desse crescimento. Dar de mim o entusiasmo e a energia que eu possuía e colocar à disposição o meu conhecimento que eu tinha para ajudar esse bebê a crescer, como eu fazia com o meu bebê. Logo me envolvi com as senhoras que me receberam muito bem. E durante uma conversa num café, comecei a me oferecer algumas delas para dar aulas a seus filhos, que se aprontavam para a admissão ao ginásio e, segundo elas, estavam com aproveitamento meio baixo. E na minha casa eu recebia 2 ou 3 meninos, posso até citar o nome, não vou citar. E talvez, aí daí em seguida, as coisas começaram a crescer acelerado. E talvez eu nem me tivesse dado conta disso, porque eu era muito jovem, com uma cidade cheia de energia e de ideias, pronta para enfrentar os desafios que surgiam diariamente. Pouco tempo depois, o sucesso dos meus alunos fez o cursinho crescer. E não demorou muito que eu fosse convidada a lecionar no ginásio estadual lá longe, ainda aquele de madeira, lá na entrada do Lar Paraná. E lá trabalhamos até que o novo prédio de alvenaria ficasse pronto
digno finalmente da população que crescia e clamava por melhorias urgentes e indispensáveis. Nasceram aqui também em Campo Mourão minhas duas filhas e continuamos firmes, assistindo e participando da vida da nossa cidade, como em 1964, que já foi citado aqui. Para minha surpresa, fui convidada a representar a mulher mouroense na Marcha da Família de Deus pela Liberdade. Quando discursei com muita energia e entusiasmo perante a população. E anos mais tarde fiquei sabendo que eu fui a primeira mulher a subir num palanque e discursar para o povo. Vizinhos que éramos da Casa Episcopal, a convidar então o bispo do Eliseu Simões Mendes, fiz parte do grupo de senhoras que criou a Associação de Proteção à Maternidade e Infância. E, após a dona Adelaide Salvadori, eu fui a presidente, ficou até ir embora. Da mesma forma, estive participando da criação da Guarda Mirim, que atendia jovens carentes como aprendizes, auxiliares em bancos, escritórios, cartórios e eventos. Eu tinha uma grande identificação com os jovens e não foi difícil entusiasmá-los com a ideia de criarmos o coral, porque eu, desde menina, estudei música e era muito metida com música. Levei a ideia para o professor Martel, então diretor do Colégio Estadual, que logo se encantou com a ideia e apoiou prontamente. E era muito gratificante ver os alunos chegarem para os ensaios, fora das horas de aula, fazendo sacrifícios. Eu trabalhar, voltavam, iam, nós ensaiávamos a hora que dava. E eles iam muitas vezes à minha casa, quando estávamos às vésperas de alguma apresentação, e então ensaiávamos por horas, com o arremate do copo de capilé, num pedaço de tuque de banana. Nessa época, eu lecionava também educação artística na Escola Normal do professor João de Oliveira Gomes, sob a direção da professora Hilda Versotti. A animação dos jovens do coral de Ramon cobrou-me também criar um coral para a Escola Normal. Com o mesmo entusiasmo dos jovens do Colégio Estadual e o suporte da diretoria, surgiu então o Coral de Loucos. E aí começou uma sadia disputa de quem era melhor. Para apaziguar os ânimos, ensaiava um, ensaiava outro, e era ruim, que era a mesma maestrina, né? Eram todos, os meninos eram todos colegas, e a maioria, claro, muitos deles estudavam, faziam científico, o ginásio do Colégio Estadual, e também escola normal, as moças especialmente. E atendendo um pedido do padre Dionísio, que era o pároco da Catedral São José, juntei os dois grupos, para apaziguar também, e criamos a missa dos jovens, nos domingos de manhã, na Catedral. Com um projeto bem ousado, bem atrevido, que foi aprovado pelo padre, vinham padres de outras comunidades assistir, porque era espantoso o que eu inventei. Quando coloquei letra nos cânticos, letras religiosas em música de cantores da moda. E que eles já conheciam, então ficava muito gostoso, muito fácil de cantar. E quase sempre, enquanto nós cantávamos a música de encerramento da missa, o povo não sabia da igreja, estava cantando também. E o padre Dionísio, depois de tirar os paramentos, vinha para a frente do altar e ficava nos aplaudindo, nós lá em cima. Era um grupo considerável, perto de 50 estudantes, felizes por estar em evidência. Pode ser que algum deles esteja aqui, algum de vocês participou disso? Meu Deus, como eu estou velho. Foram tempos felizes, que renderam muitas amizades e muito namoro entre os jovens. Organizei com eles também piqueniques, excursões, e era gratificante
ver como eles eram participativos, colaborando com os painéis, acomodações, revelando lideranças, praticando trabalho em equipe e gente, a música, ela estava falando, a literatura, a cultura, a música, quem está ali, que não me diga, não me deixe mentir, é o maior elemento de união, de trabalho em equipe, é maravilhoso. E aqui nós fazíamos exercícios de trabalho em equipe, solidariedade, era maravilhoso. Dessa convivência surgiu também a ideia de um grupo de teatro estudantil. E com o entusiasmo da moçada, tudo era possível fazer. Eles achavam tudo fácil, assim como eu. Não demorou e consegui selecionar uns poucos participantes e preparamos uma pequena peça de Machado de Assis, já que trabalhávamos com literatura no científico. Como disse antes, assim como com o coral, ensaiávamos na minha casa e preparávamos, escondido, uma surpresa para o professor Martelo para o encerramento das aulas. Era muito atrevimento meu, né? E da meninada, e eles participavam com a maior alegria. O grupo se esmerou até em se vestir a caráter, pesquisando figurinos do fim do século XIX. As meninas fizeram vestido longo, encaparam até sombrinha, com o mesmo tecido do vestido. E quando eu falei no cenário, foi um Deus nos acuda. Alguns alunos me trouxeram móveis antigos, que tinha que ser da época. Andaram de caminhonete pelas fazendas, emprestando bancos, cadeiras, mesas, para montar um cenário que era simplíssimo. Era uma sala de visita. Vejam como não estavam sempre prontos. A apresentação foi muito bem sucedida. E foi uma surpresa muito grande para o professor Martelo. Foi muito apreciado. Foi apenas para os alunos de fim de ano e o corpo docente. Mas o professor Martelo ficou tão orgulhoso de seus pupilos que pediu que fizéssemos uma nova apresentação no dia seguinte. E ele não roubou convites. A essa apresentação compareceram várias autoridades da cidade que se incumbiu de trazer para a apresentação, grande parte dos alunos de novo, os familiares dos artistas, que não lhes pouparam elogios, e eles foram muito bem, trabalharam muito bem, com bastante desenvoltura, como era preciso. Quero fazer notar aqui, foi a primeira vez, eles nunca tinham visto teatro, e aqui em Campo Mourão nunca se tinha apresentado um grupo de teatro de fora. Nunca. A televisão estava começando a aparecer aqui. Nem novela eles assistiram. Foi tudo uma coisa assim, de vontade, força, e vamos fazer. E lá em casa também. O fim era um copo de capilé, um pedaço de cuca de banana. Com a apresentação da inauguração, com a aproximação da inauguração da nova estação ferroviária, fui convocada pelo presidente do Clube 10 de Outubro a decorar o salão. Eles sabiam que a meninada estava toda junto comigo, então era fácil ir atrás de mim. E o presidente foi me convidar para fazer a decoração, porque aguardava-se a presença do governador Paulo Pimentel. Vocês lembram disso? 1967. E lá fui eu a conclamar a ajuda da moçada, que prontamente participou dos trabalhos. Era carregando escada, era carregando fio, vocês nem imaginam. Eles nos davam ideias e atendiam às minhas orientações quanto à montagem da decoração, com muita alegria e entusiasmo. Tive que contar também com meu marido e a sua equipe de funcionários do DGTC, e cuidaram da instalação de luzes, eu inventei um monte de coisa. E orientava os jovens que estavam nas escadas, aprendendo as coisas,
e como aplicar firmemente a decoração. Ficou muito bonito. Ao mesmo tempo, e muito em cima da hora, o professor Raquel não sabia que eu já estava tão envolvida lá com o clube. Tivemos a história de Campo Mourão, do hino de Campo Mourão, que lhes contarei sem ater aos escritos. Eu vou tentar ser muito breve. O Dr. Milton, que era prefeito naquela ocasião, foi pedir, porque já tinha acontecido uma coisa muito interessante. E o Dr. Milton, por causa dessa coisa interessante, foi ao ginásio pedir para o professor Martelo que nós fizéssemos uma apresentação do coral. Foi o que eu quero contar para vocês, de interessante também, talvez alguém aqui tenha participado. Vocês me desculpem, estou me alongando muito, mas eu sou cantadora de histórias mesmo. Desculpa. Eu vim aqui receber isso e quero mostrar para vocês que alguma coisinha eu fiz. O Dr. Milton foi pedir para o professor Martelo que o coral se apresentasse. Porque pouco antes, em setembro, houve a abertura da Semana da Pátria e eu tinha sido avisada que os dois meus corais iam participar da abertura. E eu pedi, fui na prefeitura, pedi que fizesse as escadas, botei um coral de lá, o outro, a meninada foi nos trilhos. Quando chegou a hora, lá estava eu, toda meninada, e assim, gente, de repente eu vi uma banda militar. Falei, ué, o que será? Era a banda do quartel de Foz do Iguaçu, o batalhão de Foz do Iguaçu. Falei, bem, né? Mas a surpresa para mim foi bárbara. Eles nos convocaram para iniciar a sessão, os dois corais cantando com a banda. Os meninos que estão aí sabem muito bem o perigo que é. Como que eu ia botar dois corais cantando com uma banda, porque nunca nós tínhamos ensaiado, nunca eu tinha visto. Isso não se faz com músico de jeito nenhum. Faz ou não faz? Não. Não pode. A gente tem que ensaiar, a gente tem que acertar tudo. Mãe do céu, e agora? Aí eu disse, estão brincando comigo, vocês vão ver. Fiquei pronta, meio gelada, né? Aí o maestro da banda não era nenhum bobo, um militar de 4 costados. Quando o Dr. Milton abriu, disse que deu início à sessão, e para cantar no hino nacional, todos se puseram de pé. O militar, o maestro veio e me deu uma batuta. Vocês músicos sabem a situação que eu enfrentei. Ele passou para mim a incumbência de reger a banda e o coral. É? Gente, eu tinha capricho. Quando eu estava com as orquestras, com os dois corais, volta e meia eu ia para Curitiba, eu ia serviço, e eu fui na Secretaria de Educação perseguir até que me deram, em 78 votações, um disco dos hinos pátrios. E era com eles que eu ensaiava a minha meninada. Debaixo do disco. Eu não tinha medo de frescar. Gente, foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda. Porque eles tocaram com o ritmo oficial e nós cantamos dentro do ritmo oficial. Foi um sucesso. Inclusive ele veio depois muito encabulado me cumprimentar, porque ele viu, o maestro viu a armadilha que ele tinha me posto. Gente, foi lindo, eu recebi menção honrosa do Dr. Milton. Foi assim, 2 corais, ficou lindo mesmo, porque passava o número de vozes que estavam cantando, né? Então isso tinha acontecido em setembro. E para a festa que eles estavam esperando o governador, o Dr. Milton foi pedir para o professor Martelo que eu fosse cantar com os corais. Eu falei, mas cantar o quê, professor Martelo? Eu disse assim, nós cantamos nas cerimônias, não em cerimônias oficiais. As cerimônias oficiais eu tenho os hinos, mas nós não temos nada que fale de Campo Mourão. Ele olhou para mim, dona Palpia, deu um jeito.
faltava 10 dias. E eu estava envolvida lá com o 10 de outubro. Fiquei meio doida. Mas, não mexa comigo. Ficava matutando. De repente, uma madrugada me veio. Volta e meia eu tenho uma dessas. Eu levantei da cama correndo, peguei o acordeon e tirei a música e já peguei um papel pautado, peguei a harmonia do lado esquerdo, porque o acordeon do lado esquerdo é o acompanhamento que faz a harmonia, e escrevi assim, rabisquei no papel. Será que isso vai prestar? Aí, no dia seguinte de manhã, peguei e nós tínhamos, sabe aqueles tijolões daqueles gravadores antigos de fita? Nós tínhamos um. Aí eu peguei o acordeon e gravei a melodia, tudo melhor. Aí fui cutucar o professor melhor. Eu disse, cheguei lá com o gravador e disse, está aqui, professor. Se o senhor conseguir botar uma letra nessa música, eu garanto que eu ponho um coral para cantar. Meu dia 10 de outubro. Gente, isso era dia 5 ou 6 de outubro. Vocês estão entendendo? Vocês aí da música? Foi bravo. Gente, o senhor ficou tão entusiasmado, ele não dormiu aquela noite. Ficou lá no ginásio, que isso era uma coisa que ele fazia costumeiramente. Ele passava a noite trabalhando lá no ginásio. Foi um exemplo também, como a Mara fala, uma pessoa maravilhosa, que merecia aquela dedicação. Eu encarei aquilo como uma tarefa que me foi cobrada do meu superior, que era o professor Martelo. Ele pôs a letra, eu fiquei, que letra mais linda! No dia seguinte, ele passou a noite ligando para ele. Falei, pode deixar. Agora eu dou conta do recado. E foi isso que nós fizemos. Eu pegava a meninada, e eles também ficaram muito entusiasmados, e eles atendiam, eles viam que eu fazia tudo, eu também, como a Mara fala, sacrifiquei meus filhos, sacrifiquei minha família, sacrifiquei meu marido, que andava sempre em tudo, porque eu estava sempre envolvida com muita coisa. E quando chegou o dia, lá fomos nós. E cantamos a capela, sem acompanhamento nenhum. Mas pelo menos tinha uma letra que dizia: no centro-oeste do Paraná, em região outrora hostil, um município hoje há, que honra e orgulha o Brasil. E o estribilho ficou lindo também. Campo Mourão, modelo do Paraná, lindo torrão, mais lindo de quantos há. Campo Mourão, de seu povo varonil, belas vozes ecoarão, hinos de glória ao Brasil. Falava em Campo Mourão, não falava? Falava. Meu chefe, meu superior, me cobrou uma tarefa, eu fiz. Então, esqueci. Nunca mais, não pensei mais nisso. Não fiz nunca com o intuito de ser um hino para a cantora. Era uma melodia própria para aquela ocasião. E depois que pudesse ser usada em outras ocasiões. Né? Para mim foi uma surpresa muito grande. Foi a iniciativa do professor Martelo de solicitar a oficialização, porque o professor Martelo tinha uma paixão pela música. E para mim, foi uma surpresa muito grande quando soube que estavam tentando oficializar a música. Sabe o que eu fiz? Acho que é Agostinho Vecchio, o prefeito. Eu vim de Curitiba para cá, pedi uma audiência para o prefeito, e ele me atendeu com toda a paciência, queria saber o que eu queria. Sabe o que eu queria? Não queria a minha música para hino de Campo Mourão, não!
Campo Mourão é essa coisa, mas glória. E sabe o que ele fazia? Ele me ouviu com toda a paciência. Ele só batia 5 lápis na mesa. Eu falando. Eu disse, o senhor tem que fazer um concurso, tem que convidar orquestras, tem que botar editais em Curitiba, nos jornais do Paraná. Vai aparecer muito maestro, vai aparecer muito músico trazendo a música. Foi até o fim. Ele disse, não, aqui, a senhora acha que eu vou pôr dinheiro da prefeitura, isso não vai ficar barato? Eu vou investir em trazer, me hospedar banda, hospedar maestro, e investir tanto dinheiro em músicas, em pagar depois um prêmio também, para ele ter que titular. Depois, para o povo acabar escolhendo o seu, a sua música já está entrosada, entranhada com o povo. Não vou gastar dinheiro da prefeitura do povo para fazer concurso, não. Eu fiquei. Falei, mas prefeito, não sei. Só fique calma, e o que tiver que ser, vai ser. Se os vereadores votarem e aceitarem, vai ser do seu. Se não, vamos para frente. Eu vou ter que ir embora, porque bom, eu fiz a minha parte. Não fui eu que pedi, porque eu disse, mas Agostinho, é muito simples essa música. Eles não acharam. Bom, aí foi essa história. Pouco depois eles oficializaram da alegria do professor Marquel. Mudamos para Curitiba em 1971. E aqui, cedendo aos apelos do meu marido, que queria ver se eu parava de ser tão elétrica, apesar de eu ter sido transferida no ginásio da Curitiba, eu parei de lecionar e me dediquei aos seus estudos. E participei também da rede feminina de combate ao câncer, cedendo aos apelos da minha tia, Anita Gertner, que lutava para abrir o Hospital Erasmo Gertner, que estava em final de construção, e para o qual eu já vinha trabalhando aqui desde 68, em Campo Mourão e Araju, Americana, Piapiru. Eu ia, pedia licença para as diretoras de escola e falava para os alunos da importância de um hospital de câncer no nosso estado, porque ia todo mundo daqui embora para São Paulo. E eles me davam licença, e em cada sala eu instituía um monitor e eles coletavam. Depois eu ia buscar a coleta. Foi muito interessante. E eu, então, participava também lá passei a participar diretamente lá do voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aqui já fala. Outra emoção forte que eu tive foi quando fui homenageada, recebendo o título de cidadã honorária de Campo Mourão, em 10 de outubro de 2006. Quando meu marido, meus filhos, meus netos, minha irmã, meus sobrinhos, muitos amigos vieram de Curitiba comigo participar da minha igreja. Quem sabe muito bem disso como foi, Jair Elias, que foi muito meu amigo, muito meu companheiro naquela ocasião. Foi nessa ocasião, há 11 anos atrás, que eu entreguei ao vereador que presidia a sessão solene outra composição minha. Agora, minha de música e letra. E trouxe uma partitura em CD, gravada na minha casa, com meus netos, meus filhos, todo mundo cantava, ficou uma droga. Mas eu fiz a parte de teclado também. E ela também falava em Campo Mourão. Mas eu queria uma música bem simples para oferecer a Secretaria de Cultura está aqui. Por isso que eu estou aproveitando para dizer isso. Eu não dou conselho, não. Eu queria que as crianças das escolas musicais cantassem. É uma música bem simples também. E eu entreguei a partitura. Tem a fotografia comprovando, não é, Jair? Sim. E essa partitura CD desapareceu. Desapareceu. Eu
Fiquei muito chocada. Incomodei o Jair muitas vezes. 10 anos de anulação, agora faz pouquinho tempo que foi encontrada no arquivo municipal a partitura e o CD. Eu queria agora, senhora secretária da Cultura, pedir à senhora que fizesse o favor de ouvir e analisar a partitura, porque eu queria ver essa música cantando. Porque no meu tempo, eu não sei, quando eu dava aula aqui, nós tínhamos sessão cívica. Agora não tem mais, né? Não faz mais nada. E essa música que eu fiz, para as crianças cantarem em sessão cívica, porque ela fala também em Campo Mourão. E bem alegre, é bem facinho de ler. Eu gostaria muito que ela fosse usada e abusada. Muito obrigada, desculpe me incomodar, eu não podia perder essa ocasião. Há poucos meses eu recebi um comunicado do Dr. Heraldo Teodoro de Oliveira que haviam sido encontrados. Fiquei muito feliz e espero que seja dado agora o destino certo e desejado. Agora, para mim, outra surpresa. Esse convite, essa honraria que me prestam hoje, demonstram que o carinho, que é mútuo, continua. Eu amo vocês, amo os meus conterrâneos. E que talvez naqueles idos tempos de 1960, eu tenha cumprido sim uma missão, que de certo era meu destino, como a Mara fala, e que de certa forma, meu trabalho apaixonado com a juventude foi importante para esta cidade naquela época. Porque tenho certeza, ensinando o convívio alegre de um coral, ensinando o convívio em equipe, mostrando aos jovens o potencial adormecido que eles guardavam, que eram todos muito tímidos, a cidade era um bebê. E eu fiz com as mãos cutucadas despontarem muitas lideranças e vocações. E que muito gratificante. Agora, quase aos 80 anos, sinto-me realizado. Acredito que eu cumpri a minha missão, deixando uma longa história. E talvez um exemplo que não se deve desistir nunca dos nossos sonhos. Que se pode conseguir, ao se encarar desafios, com coragem, muito amor, dedicação, persistência e muito, né, Mara? Muito trabalho. Bem como a Mara. Vocês escolheram bem a minha colega, nós temos muita identidade. Desculpem, mas eu me sinto em casa aqui. Eu não me sinto fazendo discurso. Desculpem pela demora. Obrigada a todos que aqui estão, pela felicidade que vocês estão me proporcionando. É muito grande a minha alegria por estar aqui com vocês e ver que ainda eu sou amada como eu amei. Muito obrigada a todos. Todo esse tempo que a gente tem conseguido, tendo a oportunidade de trabalhar com vocês. Cleverson, né? Parabéns. Mais que merecido, né? Acho que a academia só ganha. A professora Valquíria, né? Que eu acho que é a pessoa certa para estar recebendo a comenda. Parabéns. Né? E um carinho muito especial. E não tem como, né, lembrar desse momento. Eu sei que estaria muito feliz se pudesse estar aqui conosco, né, com a professora Mani. Cumprimentando as autoridades, eu acho que o principal, né, são vocês que estão aqui nessa noite prestigiando. Em especial, eu quero agradecer, né, as pessoas que eu convidei, que estão aqui presentes, né, minha família, meu esposo, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus filhos, minhas irmãs.
cunhados, sobrinhos, o pessoal que trabalha comigo e veio, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Essa banda aí, essa orquestra maravilhosa, né, que a Esther trouxe. Jason, é isso? Falei certo, todo mundo, muito lindo, parabéns pelo trabalho de vocês, que representou muito bem a cultura nessa noite. Mas eu queria ter a oportunidade de falar alguma coisa. Pelo currículo vocês viram, né? Eu me sinto realmente, de verdade, constrangida de estar recebendo essa comenda, porque eu acredito que tem muitas outras pessoas muito mais merecedoras disso, e pelos nomes que vocês ouviram, né? Que foi lido aqui, que já receberam, ficou claro isso. Mas eu me sinto presente, a gente agradece, né? A gente não questiona. Então, eu só tenho a agradecer esse presente que é receber essa comenda. Para mim é um ato de generosidade da academia, de todos vocês que estão aqui, os que não puderam vir. Alguns, né, me mandaram uma mensagenzinha lá justificando que não puderam estar aqui. Eu agradeço mesmo de coração a cada um de vocês, porque é uma generosidade. Só que eu quero aproveitar para dizer que se eu estou ganhando essa comenda, talvez ela não seja para mim. É só porque eu represento uma instituição que é extremamente importante na nossa cidade. E eu vou dizer o porquê, se vocês me permitem, não me estipularam tempo, mas ao contrário do Cleverson, eu sou tímida para começar, mas quando eu começo a falar, é difícil parar. Mas eu vou tentar resumir. Este ano é um ano muito especial para o município, né? O município vai estar comemorando 70 anos, dia 10 de outubro. E é um ano também muito especial para a Biblioteca Municipal. Porque neste ano, a Biblioteca Municipal de Campo Mourão, que não foi criada pelo poder público, ela foi encampada pelo poder público, ela também comemora 60 anos. E um município que tem em sua história uma biblioteca que tem praticamente a sua idade, isso não é para muitos. Em todo o Brasil, vocês podem buscar e ver se vocês vão encontrar muitos que tenham uma história como essa. Principalmente quando eu me coloco a pensar, professora Valquíria, como seria Campo Mourão na década de 50? Como seria Campo Mourão em 1955? Eu não consigo imaginar. Mas eu vim da roça, eu morei na roça, pisei muito barro, comi muita poeira. Então eu imagino um pensamento muito distante, mas o que poderia ser essa cidade no início. E o que me surpreende quando hoje se fala tanto de iniciativas populares, de trabalhos, principalmente em todas as áreas, mas eu vou me atentar aqui somente para a cultura, né? Que é o que eu estou representando aqui hoje. Quando eu penso que em 1955 um grupo de jovens se reuniram para formar um espaço que composto de livros, fizesse uma biblioteca para atender os demais jovens e crianças dessa cidade, eu me emociono. Porque hoje se fala tanto de empreendedorismo, né? Quão empreendedor foram estes jovens? Senhor Germano Afonso Lusca, já falecido. Eu vou ter que pegar minha colinha, eu acho. A dona Dornélia, ainda viva, graças a Deus, que se empenharam, se juntaram para formar um espaço de uma biblioteca para que os jovens pudessem estudar, para que eles pudessem ter acesso à informação, ao conhecimento. O Edoel, nosso vereador, o único que se faz presente aqui nessa noite, representando essa casa tão linda, tão maravilhosa, me perdoe, mas com tanta ostentação, umas cadeiras tão confortáveis que a gente tem que se cuidar para não se soltar e ficar extremamente à vontade.
Eu acho maravilhoso isso, é lindo, mas é uma pena que o nosso poder legislativo não esteja, talvez, um pouquinho olhando mais para a nossa cultura de Campo Mourão. E eu acho que uma biblioteca pública que vai fazer 60 anos merecia um pouquinho mais de cuidado. Porque por mais que as pessoas humanamente façam, eu tenho aqui uma representante, lá de quando eu comecei na coordenação, Silvana, muito obrigada. 2002, que nós começamos um trabalho que ela, junto com a Luciana, com a Clotilde, trouxeram, assim, ideias maravilhosas que a gente colocou. Por isso que eu só represento, Silvana, falei para vocês. Isso é para todas nós. A equipe que está hoje, Luciana, está à frente, Simone, que estão ali trabalhando com tanto empenho, com tanto carinho. Mas, às vezes, nós precisamos de um pouquinho mais do que só a nossa vontade. E, infelizmente, nós não somos políticas. Nós somos apenas apaixonadas pelo que fazemos e nós acreditamos no poder transformador da cultura. Porque a cultura, ela humaniza, a arte, ela humaniza as pessoas. É difícil você ver uma apresentação de música, uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança, você ouvir um bom texto literário e você não se emocionar. Sabe por que você se humaniza? Por que eu me humanizo? Porque nós somos pessoas. Nós somos humanos. E a arte nos humaniza. Antônio Cândido, um grande crítico literário, faleceu esse ano. Ele diz que a literatura, ela tem o poder de humanizar as pessoas. E é por isso que nós nos humanizamos. Nós precisamos de muitas coisas. Primeiro, educação, porque é através dela que a gente transforma todas as outras coisas. Saúde no município é imprescindível, ninguém questiona isso. Asfaltos bem cuidados são muito importantes. Mas nós não precisamos só daquilo que trata o nosso corpo. Nós precisamos daquilo que trata a nossa alma. E para isso, a cultura é extremamente importante. E nesse dia, tão lindo assim, que vocês foram tão generosos comigo, eu gostaria que essa generosidade e que este amor que vocês têm força muito maior do que nós que estamos nos espaços, principalmente de bibliotecas, porque o nosso trabalho, ele é muito pequenininho. Porque quando nós somos telespectadores de alguma coisa, às vezes, quando vem pronto, e eu não tenho que me doar para aquele ato que eu vou fazer, é mais fácil para o público se achegar e participar. Mas a leitura, ela depende de eu me colocar totalmente para ela. Eu tenho que, é eu e ela, é eu e o livro. E essa leitura vai me transformando. Então, muitas vezes as pessoas perguntam o que nós fazemos num espaço tão grande e tão digno, que é a antiga rodoviária, que é um lugar em que se deu, naquele ambiente, está um historiador, para depois me corrigir, o Jair conhece muito bem essa história, onde ali, né, acho que na rodoviária, próximo, o primeiro ponto de luz de energia da cidade. Por isso chamado Estação da Luz. O professor Egídio, que é o nome que foi dado à biblioteca, alguns anos depois, 20 anos depois que ela foi encampada, em 1977, através de um concurso que foi feito aqui na cidade, escolheram o nome do professor Egídio Martelo para ser o patrono da Biblioteca Municipal. Uma pessoa que se dedicou muito à educação nessa cidade. E que, infelizmente, no momento que ele teria oportunidade de ver o nome dele colocado naquele prédio ali, que não foi logo de início, mas foi quando a biblioteca completou 50 anos, em 2007, ele faleceu um pouquinho antes. Ele faleceu em dezembro de 2006.
e ele não pôde ter essa alegria que ele gostaria muito de ter visto, porque ele dizia isso para nós. E neste ano que a gente vai completar 60 anos, não é 6 dias, não é 6 semanas, não são 60 meses, são 60 anos. Isso que ela foi encampada, porque eu estou pegando a história oficial, porque eu sei pegar os 6 de agosto de 1955, quando os jovens que eu falei se uniram e fizeram o baile do livro. Um baile com o objetivo de arrecadar livros para compor essa biblioteca. Aí nós já teríamos 62 anos. E o município vai fazer 70. Então, a minha fala hoje é para que cada um de vocês que estão aqui, quem dera o nosso prefeito estivesse aqui para ouvir, quem dera mais vereadores, mas eu sei que o vereador Eduel vai levar, o professor Cícero já teve que sair, que eu acho que merece um pouquinho mais esse carinho, sim, porque quando nós temos a oportunidade de tratar a parte da alma das pessoas, tudo mais pode bem. Nós temos testemunhos na biblioteca de pessoas que estavam em terrível depressão e que se curaram, sabe como? Lendo. Descobrindo um livro que falasse com elas. Porque os livros têm esse poder. Eles têm o poder de, através dos seus personagens, falar com a gente tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender que esteja acontecendo. Então, que esses 60 anos não passe em branco, mas que ele seja passado, comemorado, como uma grande festa. Uma festa que trata a alma das pessoas. A nossa luta tem sido sempre de manter toda essa história viva. E não é fácil manter. Não é fácil manter. Talvez por isso, eu esteja recebendo essa homenagem hoje. E é por isso que quando... Vocês viram que o meu currículo não tem nada. Eu só quis colocar no final que a minha história, ela passa pela história da biblioteca. Porque eu tenho que agradecer muito a generosidade do meu esposo, que ficou muito tempo, muitas horas sem mim, e talvez ainda fique, porque a minha dedicação era o meu trabalho. Aos meus filhos, principalmente, que tiveram que conviver com a minha ausência muitos momentos. Porque eu estava vivendo e fazendo aquilo que eu acreditava que cada um de nós tem uma missão. Que cada um de nós tem um papel. Nós não estamos aqui por acaso. O meu amor por eles é incondicional. Mas eu acredito que quando você está num lugar, eu não faço porque eu sou servidora pública, que eu fiz um concurso público e eu tenho que garantir o meu trabalho. Não é esse o motivo. Eu faço porque eu acredito naquilo que eu faço. Eu me dedicava, me doava e ficava horas e horas, e levando o trabalho para casa e deixando os meus filhos de lado, porque eu sabia que nós não podemos deixar essa história e esse espaço morrer. Quando a gente veio para esse espaço em 2006, 2005, começamos a atender em 2006, as pessoas diziam que ali seria um grande elefante branco, que não teria nada como ter uma biblioteca naquele espaço. E talvez nós não tenhamos conseguido fazer o que a gente sempre sonhou em fazer ali. Realmente, os sonhos foram muitos, estão ainda, existem, o desejo, a vontade. Mas nós precisamos, vou repetir, muito mais que a nossa vontade e o nosso desejo. Nós precisamos do apoio. E nesse país, o apoio, ele passa obrigatoriamente. Talvez com a palavra aí, infelizmente, mas tem que ser assim, pelo poder político.
Se nós não tivermos esse poder político representando esses interesses, nós não podemos alcançar aquilo que muitas vezes a gente deseja para que possa melhorar, não para nós, mas para uma população toda. Somos 92 mil habitantes e, infelizmente, a gente tem que ouvir ainda que muitas e muitas pessoas nem sabem que havia uma biblioteca, mas nós não temos condições de ir para todos os espaços. Porque se nós temos que lutar para manter ela ali onde ela está, que é um lugar de direito dela. Então, eu agradeço a vocês. Eu vou me policiar, porque eu teria muita coisa para falar. Mas eu quero que vocês guardem isso. Qual o valor de uma instituição que em uma cidade que comemora 70 anos, essa instituição vai comemorar 60 anos? Ela é importante? Ou simplesmente nós podemos fazer de conta que ela não existe? Nós podemos apagar da nossa história o empenho de jovens que em 1955, em meio à lama e à poeira, se movimentaram para criar esse espaço? Eu penso que não. E eu espero que esse pensamento seja de todos. Então, muito obrigado à academia, muito obrigado, mas eu digo, a todos que trabalharam ali, que já passaram, que ainda estão começando. A Elza, que sabe dessa história muito melhor que eu também, ou juntas passamos por muitas coisas e ela também lutou muito por aquilo ali. E, em especial, eu quero agradecer a compreensão do meu esposo e dos meus filhos. O difícil para o orador não é exatamente falar, ou quando falar apenas numa condição pessoal. O difícil do orador é falar representando uma instituição. E no caso da academia, Morense Letras, isso se torna sempre um desafio do qual não é possível plenamente vencer. Em todo caso, essa tarefa cabe ao orador que aqui já teve que fazer uso da palavra, um discurso dos acadêmicos que se foram dentro de um caixão, no velório, de colegas membros dessa academia, e tantos outros momentos. Mas esse documento que eu publicamente hoje passarei à ilustre presidente da nossa academia, Esther Abreu Crescentini, o plástico é o mesmo e tem a ver muito com o mês de julho e o mês de junho. O Dr. Aracildo Marques, que aqui falo na condição pessoal, talvez possa ser aproveitado, é o nosso Machado de Assis da nossa academia. Um dos maiores romancistas, contistas e escritores que esse Brasil já teve. E o Dr. Aracildo, em julho, no dia 28, há mais de 2 décadas, no Teatro Municipal de Campo Mourão, lançava o seu livro, Demônios do Planalto. E à época eu era secretário de Educação e Cultura, e foi um prazer enorme o poder público cuidar de tudo para aquele evento. E o Dr. Aracildo, ao final daquele evento, serenamente, como sempre foi,
chegou para mim: professor, eu quero a cópia do seu discurso hoje no lançamento do livro. Eu falei para ele: eu não vou dar cópia do discurso nenhum. Ele olhou assim, porque não foi escrito nada. Dias depois ele me entrega este número de folhas, cópia do livro lançado tempos depois, né, Desbravadores. E aqui uma cópia daquilo que ele tinha datilografado. Portanto, até uma fonte, além do conteúdo, já não se usa mais datilografar, com as correções. E disse: professor Maciel, quero que o senhor guarde isso daqui e nós vamos conversar. Perfeito, estou às suas ordens. E 28 de julho de 1995, reunimos os morenses para a homenagem ao doutor Aracildo, que também, por iniciativa da gente, passou a se chamar o auditório da Casa da Cultura. Mas foi também, só não em julho, mas em junho de 1995, quando a banda municipal ganhou uniformes novos e os instrumentos tão remendados que já estavam, clarinetes, soldados, ganharam instrumentos novos e finalmente um salário que também criava o jovem aprendiz para a nossa banda. E naquele evento, em 1995, ninguém melhor para ouvirmos a banda e a banda cantar para os morenenses, comparecia aqui a professora Valquíria, junto com o professor Marcelo. Hoje, evidentemente, fisicamente, essas duas pessoas não podem mais se reunir. Mas continuarão numa aliança inquebrantável. No resumo de dizer assim: aqui nós estamos diante da autora da música do nosso mundo. E a banda tocou brilhantemente, de homenagens que talvez são 20 anos, tem uma geração jovem, e eu tenho certeza, professor, que ainda muitas outras homenagens serão prestadas à senhora, e mesmo assim nós ficaremos ainda a dever. Porque isso é importante, que as gerações vão passando, e a cultura é um processo também educacional que alguém diz para a criança: com aquela pessoa ali eu conheço, a pessoa tem uma importância. E na Avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua de Santa Catarina, de um lado, como bem lembrou aqui, a sede episcopal Diogo, a dona Valquíria episcopal, e próximo dali, a casa dos meus pais. E um dia, a minha mãe disse: pela senhora Fiel, ouro e vinho, paca de ouro. E aí, fazendo uma ironia, como eram bonitas as vozes daquelas meninas que ensaiavam. Reunia-se gente, estava medo da senhora, pela correção, pelos modos, pela exigência. E quando a gente vê uma apresentação belíssima, como aqui nós testemunhamos, tudo flui com uma natureza, uma naturalidade tão grande, e a gente nos esquece dos ensaios. Precisou muito. Né? Precisou muito. Né? E este aprendizado que as nossas gerações nos ensinaram e vamos passando, tem a ver com os pais. E dizer por quantas ruas em Campo Mourão, ao ver o nome da placa, meu pai e minha mãe dizer que eu fui colega do pai, que fui. E aí, professor, somente com o longo do tempo que eu fui percebendo a sua importância, porque afinal não tenho vergonha de ser minha idade, a senhora em 67, 1963, mas eu lembro aqui da minha mãe a dizer isso. E aí também tem uma curiosidade que a gente fala: o certo é hino a Campo Mourão, hino a Campo Mourão. A mais forma correta, a primeira, a qualquer hino, no caso, é hino a Campo Mourão, porque é uma evocação, é uma homenagem, é um creio a Campo Mourão, ao nosso município. Mas dizer que o hino é de Campo Mourão, se fosse do lugar, é porque o sentido do hino é da nossa terra, do nosso município, da nossa gente.
Então nós podemos resumir aqui que estamos diante de uma história belíssima, aqui contada e relembrada, e que em 1995, ali na frente do Paço Municipal, 10 de outubro, a banda lindamente com seus uniformes, e um cidadão passou, e ele estava por aí, e dizia: tanta gente precisando de comer e vocês enfeitando uma banda, colocando flores nos jardins. Eu não sei se essa pessoa algum dia participou de alguma coisa positiva, mas nós precisamos de arte, de cultura. Ele é o alimento, ele é o pão da liberdade. E quando nós precisamos defender muito a cultura, isso é ruim. Mas esta comenda nos traz o sentido de que aqui não é para defender nada. Aqui é, antes de homenagear, é reconhecer aquelas pessoas que sem desprendimento algum e sem almejar uma medalha, uma comenda, um título, fazem no seu mistério de vida e de profissão algo importante para a cultura e para a educação, que não se separam, se distinguem, são faces de uma mesma moeda. Se eu pegar uma moeda de R$1, imaginando apagar de um lado, ela não vai valer 50 centavos. Não existe cultura sem educação. E não existe educação sem cultura. Mas o que começou primeiro? Claro que foi a cultura. A educação, principalmente das escolas, a formal, é produto da cultura de um homem de passar este rico patrimônio para as gerações. Então, se um dia a nossa biblioteca foi municipal, que bom! É um patrimônio cultural que o poder público tem que assumir, sem deixar a história de lado. Como um dia a nossa faculdade, esse enlouquecido de esperança, ousado, Dr. Horácio Amaral, que aqui sempre a gente enaltece, sempre fica a dever, constrói quase que no meio do mato uma faculdade, com um prédio belíssimo, faculdade municipal, que ainda eu só consigo chamar de Sul-Cana. E que também virou estadual, ótimo, os jovens da região, crescer, desenvolver, ampliar. Em 1995, essas duas datas. Então, aqui, a começar pela professora Valquíria, nesse belíssimo tema das homenagens que foram prestadas, até fazer um registro aqui, não querendo ser indelicado, pelo nosso integrante mais novo, da academia, né? Fez o juramento. O que eu espero? Que esta posse acadêmica seja a última em razão de uma vacância ou renúncia. Nós não somos imortais apenas na possibilidade de que aquilo que a gente escreve, em prosa, em verso, em canto, um dia desapareça. Mas este é o primeiro ponto. Não estou aqui a colocar dúvida, até disse a ele: seja bem-vindo. E que nenhum de nós pense em renunciar à academia. Que seja a última sessão que a gente possa fazer. É muito sério isso, cara. Nós somos imortais porque nós temos que nos reunir enquanto tivermos saúde, capacidade mental, física. E essa saúde mental e física, da espiritualidade, da cultura, é importante quando nós nos reunimos. E assim, nesta referência ao clero, que esse juramento seja realmente, para que se diga: eu vou participar. Isso eu espero. Ninguém não haja mais vacância. Pessoas passam por problemas de saúde, afastamento, compromissos profissionais, mas a academia é importante. Então, esta referência ao apaixonado pela letra, pelas letras, pela imagem, me ocorre um filme lançado em 2000 no Brasil, Cinema Paradiso. A história de um menino órfão, com um projetor de cinema, numa cidade italiana, e aquele menino falava, e um dia aquele senhor me interrompeu: chega, menino, eu não quero mais ouvir você falar, quero um dia ouvir falar de você. A ideia da amizade, do companheirismo, da lealdade de todos os fins.
E voltando ao Horacildo, ao fazer esta entrega, e que a academia, com os percalços, com os desafios, finalmente publicou o livro dos Bravadores, quase não foi publicado, e aqui na presença da secretária de Cultura, na ponderação, a professora Sinclair, não publicava, entrar nos méritos, nos meandros, que continua sendo moroense. Aí, por um detalhe que a gente respeita, o dinheiro público tem que ser tratado com a devida consideração, não conseguiu apoio público para publicar essa obra, que nós gostaríamos que fosse em vida. E aí, juntam um dinheiro daqui e dali, pouco, cerca de R$1.200, para 10 mil que custava uma obra. E assim eu faço a referência à professora Valquíria, ela sempre, nascida em Ponta Grossa, será moroense. Toda vida. E não mas pela sua história. Porque é difícil alguém dizer ex-moroense. Ou ex da academia. Então, foi um lapso, uma coisa que assim caiu na elegância dela própria jamais de fazer, e eu aqui, com esse empenho que tem um valor histórico, para a academia, para alguma consulta, né, do Horacildo, essa grande figura humana extraordinária, e que, na referência que eu fiz desta obra, que finalmente foi publicada, mas chama a atenção dos nossos acadêmicos, a começar por nós. Quantos já pegaram esta obra e leram? Porque um acadêmico que faz parte de uma academia, ele tem que ler a obra dos seus próprios acadêmicos. Isso eu estou fazendo uma crítica sendo até deselegante. O que já me ocorreu na minha modestíssima coluna um dia, e volte e meia escrevendo sobre pessoas, eu nunca ligo para alguém que diz, olha, hoje eu escrevi sobre você. Se a pessoa souber sobre, o que tiver um registro, e aí alguém disse, olha, tal pessoa que você escreveu, você indicado, olha, nem sabe o que você escreveu. Olha, a coluna ninguém lê, mas esta obra, particularmente, não é nenhum teste para alguém dizer assim, poxa, eu faço parte da academia. Esta obra ela é importantíssima, porque ela não é só ficcional. Ela tem os personagens que faz da terra. Importantíssima. E ao fazer uma referência histórica, sempre ao citar alguns acadêmicos, hoje, há um menino que tem uma paixão extraordinária pela história que eu conheci na tribuna do Lino Tipo, um menino. Eu também era menino. Não sei que vocês não acreditam, mas um dia eu também era menino. Que é o Cid Sauer. E aonde que o Cid aprendeu esse gosto por Campo Mourão pela história? Não foi dos livros. Ele, os irmãos dele, foi da querida e saudosa Moreira. De gostar desse lugar. O Cid é um apaixonado. Tudo que tem a ver com a história, com os seus valores, o Cid publica. Num dos melhores textos do jornalismo da nossa terra, sim, do Brasil. Com humor, com informação. E foi o Cid um dos que, junto com o modesto artigo meu aqui, quando falou do prédio da nossa biblioteca, que um dia alguém chegou aqui, quase que a ideia foi adiante, de instalar ali a segunda vara da Justiça Federal. E aí, ele, na sua indignação e ironia, falou, gente, mas peraí. Ainda deixou claro, ninguém é contra a vara. Aí eu também escrevi, mas que ponto a gente tem que defender, como defendemos lá atrás, o Coreto. Reforme a praça, revitalize. O Coreto faz parte da nossa história. E daquele prédio bonito que ficou e está aí, a Estação da Luz, que, para lembrar a todos, né, o governador que inaugurou a luz em Campo Mourão, direto, Moisés Bupion, e que talvez se a gente olhar na foto do museu, parece uma coisa hoje patética. Mas naquela época a cidade dependia de geradores, e a minha mãe me falava, tinha que correr atrás de vocês, porque 10 horas acabava a luz. Então a cidade inteira, pequena, mais rural do que urbana, estava ali para um ato. Quando os governadores vinham, traziam alguma coisa de específico, traziam o dinheiro dos nossos impostos. E o Cid também lá. Puxa, nós estamos aqui defendendo que a biblioteca funciona. O que eu sinto falta é das pastilhas. Daquela restauração, as pastilhas tão belas.
Então sempre nós vamos defender a biblioteca e sempre vamos ser tomados por uma indignação, porque nós somos ainda um país pouco livre. Não é só nossa biblioteca, as bibliotecas dos estabelecimentos escolares, muitas vezes os livros estão lá, estão ficando velhos e ninguém nunca tirou para olhar muitas vezes. E volta aos acadêmicos, nós temos que ler as nossas obras. Então eu saúdo o Cleverson, esse menino que quase que era bebê quando a academia surgiu, numa noite memorável, não pela quantidade de pessoas, o teatro estava lotado para a posse dos 10 primeiros acadêmicos, fundadores, depois de trabalho de meses, mas estava ali a sociedade mais representativa daquele momento, segmentos sociais dos mais variados. A academia nasceu grande, vigorosa, e ela é hoje uma referência extraordinária. Não precisaria eu aqui dizer mais o que. E essa comenda é isso, não é uma homenagem, é uma reconhecimento. Então, a professora Valquíria, daquela modesta homenagem, com a banda, com o seu uniforme, com toda a sua história, com o professor Martelo, com uma qualidade de uma memória extraordinária, riquíssima, no caso dos alunos, né? E aí faço uma referência, aproveitando aqui, ao amigo, que é também educador, Duel Rocha, a quem eu admiro e respeito, independentemente de partido. Nós temos que aprender a valorizar aqueles que têm postura. O Duel, talvez você esteja aqui hoje e não dá voto aqui no meio dessa gente, mas está aqui como um cidadão do bem comprometido. E eu faço um pedido que é, e me preocupou há alguns tempos, não é uma crítica a ninguém, e mudaram aí no local público o nome, e eu sou contra. Não porque eu fui autor de uma lei há 20 anos, proibindo mudar nome de rua, praça, própria, porque amanhã vem um doido e diz, não, quem é esse professor Martelo? Vamos mudar o nome da biblioteca? Avenida Capitão de Bandeira, que é mais importante, morreu alguém aí, sei lá, importante. Olha, não pode ser o nome de uma ruazinha qualquer, vamos botar o nome da avenida. Não. Aliás, nós temos o privilégio de termos um nome dos mais autênticos da história. A maioria das cidades paranaenses, as avenidas principais, Avenida Brasil, nada contra. Nós temos um nome cumprido, Capitão de Bandeira, que um dia um ex-presidente da Associação Comercial queria mudar o nome, porque eram muitos segundos, eram caros para propaganda na televisão, e depois estava fazendo. E quando foi dito aqui, professora Valquíria, do hino oficializado, que talvez não se gastaria recursos, né? Um dia, Campo Mourão, nessa referência que a senhora fez, eu estou sendo delicado, mas tenho que fazer registro histórico. Um dia fizeram um concurso estadual, campeonato de truco. O prêmio foi maior do que o concurso literário de Campo Mourão daquele tempo. Nada contra a jogatina, nada contra o baralho. E aí, quando a gente vê o perfil de quem trocou nisso, até entende. O prêmio para os contistas, romancistas, não dá voto, é menor do que jogar baralho. Esse é o desafio nosso. E a banda está aí, e essa comenda aqui, eu pedi para isso. Então, professora, a senhora vai ser, eu espero, tenho certeza, motivo de muitas e muitas homenagens, e nós não iremos pagar. Não que a senhora está cobrando. Porque aqui foi um momento de emoção do Campo de 70 anos, que é começar o dia do aniversário, feriado, a banda percorrendo lugares, 5 da manhã, tocando hino na cantora. E essa comenda de vida e liberdade, ela é um reconhecimento. Agora, a academia não é aquela que vai dar alguma coisa, a não ser a medalha, a comenda para nós. A academia, quando a gente ingressa, a gente traz toda uma contribuição para ela. Como eu citei aqui, o Cid, que continuaria a escrever sobre a academia, fazendo dela parte ou não, mas que engrandece pelo texto jornalístico que ele tem. Quantos endereços eletrônicos, quantos jornais já passaram, desapareceram, mas o Boca Santa está aí, mantendo a sua linha. Então o Cid contribui para a academia na sua história. Teve a felicidade, sim, amigo dele, amigo meu, amigo, né, do professor Jonas da banda, que fazia uma coisa importante, que é incentivar a criançada a ler gibi. E ler gibi é um caminho importante. O importante é criar o hábito da leitura, nós não podemos ter preconceito. Né? Então, citando aqui o Cid,
a contribuição que cada um de nós pode dar à academia e deve dar à academia. Sem nenhuma dúvida, Cleber, se você traz essa contribuição importante desde já, que nós precisamos nos unir. A professora Mara, ela tem uma voz serena, tranquila, daquelas que estão atendendo na biblioteca. Os livros passando, aquele jeito simples, coerente. Essa menina que veio lá do Rio da Várzea, fazendo a Boa Esperança, que, como ela bem disse aqui, trilhou caminhos importantes, se ausentando do convívio familiar, e surpresa com essa homenagem, que nunca o fez pensando. Isso é muito importante. Nós aqui temos esta honra de homenageá-la e fazer essa referência. E como eu estou ficando velho, certo dia, lá no Colégio Marechal Rondon, eis que uma moça, que daí eu vi o rosto dela, chega para mim e fala: professor, o senhor conhece minha mãe? Eu falei: nossa, eu lembro todo mundo. As pessoas falavam de mim em relação à minha mãe, eu falava: já estou ficando velho. É a Mara da biblioteca. E eu brinquei: Mara? Que biblioteca? Eu falei: calma, não estou brincando. E essa expressão, Mara da biblioteca, biblioteca da Mara. Nós somos assim aqueles que, como ela, zelosamente dedicada, diligentemente, faz parte de uma história que ela, como eu falei, de herança, soube muito bem herdar e conquistar. Não é nenhum demérito, passe governo A ou B, de você dizer, Mara da biblioteca. E vou dizer também, a biblioteca da Mara. Pela tua contribuição inestimável nesse desafio que é as pessoas se dedicarem à leitura, que é um desafio também nosso. Então, nesse tão lindo pronunciamento que você fez, colocando aqui a defesa da biblioteca. E aí a gente pode dizer: não precisaríamos estar nessa defesa, deveria ser o espaço mais lotado, deveríamos ver as pessoas fazendo passear para dizer: a biblioteca tem pouco livro, tem que ter mais livro, já li tudo, tem que ter outra biblioteca nos bairros. Não dá voto, talvez. Mas esse é o desafio. Criar o hábito da leitura. E aqui eu encerro, ao falar de Cid Sauer, uma das referências nossas aqui, acadêmicas, e aos homenageados, né, da Valquíria de Ponta Grossa, como os meus pais que vieram de lá se casaram. Minha mãe foi a primeira voz feminina do rádio do Paraná, de Ponta Grossa, onde ela começou na rádio Ponta Grossa. E meu pai acabou se apaixonando primeiro pela voz dela. E quando ele já estava com problema de saúde, brincalhão que ele era, eu falei: pai, é verdade isso? Meu filho, me apaixonei pela voz dela, assim, mas quando eu conheci, me decepcionei. Não era tudo aquilo. Nós estamos aqui há 59 anos juntos. E que já se foram. Então a história e a cultura é isso, é o legado. Aqui nós temos uma nova geração, cara. Daqui 20 anos, outras virão, outras começarão do zero, e o importante é reunirmos para lembrar de Aracildo, de Amalis Patissy e Rubens Sartori, de tantos que eu pude conhecer de menino, conhecer convivendo, porque os pais ensinaram para a gente. Você diz assim: olha, esse aqui é o Dr. Milton Luiz Pereira. Naquele tempo que a relação com o poder público era comunitária, não era troca de favores, é aquilo que a senhora fez, de fazer mesmo pela vontade, pela determinação do Dr. Milton, que eu também me emocionei ao ver no Jornal Nacional. E aí o Alexandre Garcia dizendo: um tempo de tanta corrupção, um exemplo dignificante. Nessa hora, quem não se emociona não é morense. Quem não conhece o Dr. Milton, quem não conhece a história do Fusca, e quem não conhece o Cid, não é morense. O Cid também passa isso para as crianças. O Cid já está naquela fase de olhar para as ruas e dizer: ó, isso aqui eu conheci. Como o menino onde eu moro, Jeremias Sirião de Araújo. Os outros vão dizer: esse cara, olha, essa rua aqui que eu moro, acho que não pretendo mudar daqui, aqui não sabe, né? Plantei até um chorão, porque aí o dia que eu morrer, vai ter pelo menos um chorão. E aí eu fui no velório do Jeremias Sirião de Araújo. Claro que eu falei: esse cara é gaga, não pode. Então a gente também pegou essa fase de dizer: eu conheci fulano, Beltrano, Cicrano, isso é cultura, isso é sabermos realizar a evocação dos nossos vultos da cultura, e é esse o papel da academia. Por isso, Mara Cristina Oliveira dos Santos, Cleberson Lima, professora Valquíria Costa,
São vocês hoje que enriquecem a nossa academia, que contribuem no mojo da sua história bonita, e é o nosso sentimento, o de gratidão, de reconhecimento, de ouvirmos essas histórias e passarmos para estas gerações, ainda que a gente tenha a inevitável condição de que as reuniões, quando elas continuarem a acontecer, muitos de nós já não estarão mais aqui fisicamente, quando muito em espírito, como um dia a academia já teve, na figura dos grandes e das que eu fiz, citações, e alguém vai continuar isso. Por isso, dessa condição extraordinária, é que nós aqui da academia apresentamos os nossos melhores cumprimentos, esse currículo riquíssimo. Até parece que eles estavam fazendo um discurso aqui, pedindo voto para. Não, já estava comendo. Mas é bacana as pessoas se referirem a sua história de vida e a sua obra. E finalizo enfatizando: pode não existir um moroense que a gente saiba defini-lo, mas o que não existe, e não venhamos tentar encontrar, é ex-moroense. Dos sons hoje da buzina, das indústrias, tínhamos o som das serrarias tocando madeira, o som da ainda presente, ainda abastecendo a primeira caixa d'água do Galpão, no centro é a Sanepar. O som da algazarra dos colégios de suas histórias, da unidade polo, e quando foi construído, alguém disse, construir esse colégio lá no meio do mato, que a cidade foi crescendo. Falta hoje esse visionário. Às vezes você faz uma obra lá, a possibilidade daqui 50 ou mais anos. Então, eu acho que a unidade polo, quando foi construído, até o bosque, acho que até incorporado, estava longe de tudo. Como a história do Marechal Rondon, o grupo escolar, né, que alfabetizou tantas e tantas gerações, e é a nossa terra. Por isso, somos moroenses, não naquilo que somos por nós mesmos, porque o nosso retrato de moroense está na imagem do semblante de todos aqueles com os quais nós convivemos, as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa convivência profissional, daquelas avenidas largas, ruas, que hoje já não suportam os carros, ainda bem, isso é progresso, isso é ótimo. Então nós deveríamos não fazer defesa de uma nova, de uma biblioteca, da leitura, mas esta é uma luta incansável que todos nós devemos postular. E assim, eu, em nome da academia, te despeço de fato. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite.